inside of the planet. Within Buddhism, there's stories of a place called Agartha, or Agarthi, which is an inner world, and it's inhabited too by people, and that they are an advanced race, and even that they have trains and vehicles that are moving through this inner earth. Bird's task force actually got to Antarctica, that one of the first things they discovered was an entrance into a hollow earth civilization that was populated by very, very advanced beings. Admiral Byrd made a lot of unusual statements, including talking about what he called a new kind of craft that could fly from pole to pole. And when Byrd got back to the United States, he was brought back to Washington, where he was questioned very heavily about his statements. And allegedly he was told to stop talking. Shalom, pessoal. Vocês viram a introdução aí? Eu fiz questão de legendar aí um trechozinho de um documentário da History Channel, tá? E é sobre o assunto de hoje, tá? Não é um documentário científico da History Channel. E depois eu tenho um outro vídeo a compartilhar de um outro documentário, tá? Ao final. Então fique até o final para você ver. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, nos ajude aí com a sua inscrição. Então, vamos sem delongas direto para o assunto. E nosso assunto hoje é exatamente uma pergunta, né? Pim! Por que né, esse assunto às vezes é tão polêmico, né? Vamos raciocinar debaixo primeiro de um texto. Então o texto, Filipenses 2:10, vamos para a leitura, diz o seguinte: para que ao nome de Yeshua, ou Yahushua, todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, ou submerso sobre a terra, ou embaixo do Olam, a terra aqui em hebraico, Olam. Olha que interessante. Pergunta: existe joelhos debaixo da terra? Isso é uma pergunta interessante. Mas a interpretação é porque está aqui porque são pessoas, né, que morreram, que quando o Messias voltar, eles vão ressuscitar. Opa, então eles vão ressuscitar, ok? Só ressuscitar. Mas não é isso que trata o texto. O texto não trata disso, de ressurreição. Trata exatamente de pessoas, né, ou que estão debaixo da terra. Mas qual outro texto nos daria base sobre isso? Vamos então para Efésios. Nós estamos em Filipenses. Efésios 4, versículo 7 ao 10, diz o seguinte: mas a cada um de nós é dado o favor imerecido, segundo a medida do dom do Messias. Esta é a razão porque diz: quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons do Espírito do Ruach aos homens. Ora, haja vista que ele subiu, isso significa que ele também primeiro desceu até as partes mais baixas da terra? Uma pergunta. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher, ou ser full, ou ser pleno sobre todas as coisas. Olha que interessante esse texto aqui, diz que ele desceu ao mais profundo da terra e tomou cativo o que estava em cativeiro, o levou. Então, você me pergunta, como é que é isso, né? Ele desceu ao mais profundo, ao coração da terra, ao Olam da terra, né? Ao lugar mais profundo da terra, e tomou algo ali que estava em cativeiro, alguns que estavam em cativeiro. Então, existe em Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, que se trata do dilúvio. Então, as almas que ali se perderam não ouviram falar das boas novas. E é exatamente disso que se trata o texto. O Messias desceu para pregar àqueles que estavam em cativeiro e não tiveram a oportunidade de ouvir sobre ele. E aqueles que creram foram levados, né, junto com ele. Ele levou aquilo que estava em cativeiro. Isso é uma tradição da história da igreja. Ok? Mas vamos para outro texto. Existe mais texto falando sobre o assunto? Sim, Apocalipse capítulo 5. Vamos para Apocalipse. Capítulo 5, olha que interessante, diz o seguinte: Apocalipse capítulo 5, versículo 3 diz: e não havia ninguém, quer nos céus, quer no Olam,
ou debaixo do Olã que estivesse apto para abrir o rolo e olhar para ele. Óbvio aqui que está falando, né, de uma revelação que João teve, porque esses dois textos que eu li, escritos por Paulo, agora esse texto aqui escrito pelo apóstolo João, diz que não havia ninguém nos céus, na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de abrir o rolo e olhar para ele. Aí vem aqui também Apocalipse capítulo 12 e 13, diz, dizendo em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, força, honra, tiferat, beracoft, em relação a toda criatura que há nos chamarrins, no Olã e debaixo do Olã, ou seja, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqueles que estão no mar e tudo o que neles há, eu os ouvi dizendo, louvor, honra, tiferat, poder, seja aquele que está sentado no Kes, ou no trono, e ao Cordeiro, le olam vaed, seja toda a glória. Entende o texto? Eu gosto muito dessa tradução, tem muitas palavras, né, que nos reportam o hebraico. Obviamente os apóstolos falavam em hebraico. Mas tem algum texto do Velho Testamento que trata também desse assunto? Claro, se você abrir comigo em Salmo 68, agora nós vamos lá para o livro de Salmos, capítulo 68, que é a referência que foi usada pelo apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 4. 68 de Salmos, versículo 17 e 18 diz, aos Mirakov de Elohim, ou seja, às hostes celestiais dos Deus, são 20.000, ou 20.000 milhares, ainda como milhares de malachins, né, de anjos celestiais. E Yahweh veio do Sinai para o lugar Kadosh, para o lugar santo. Versículo 18 diz, tu subsistes ao alto, tu levaste cativo o cativeiro, tu recebestes os dons para os homens, sim, até para os rebeldes também, para que Yahweh Elohim possa tabernacular entre todos eles. Isso aqui é uma palavra profética, messiânica, falando exatamente da vinda do Messias, que ele veio do alto e levou cativo, ele desceu às profundezas, levou cativo aquilo que estava em cativeiro, para depois distribuir, né, o dom. Ele recebe os dons para distribuir aos homens, é o que está falando o texto, até para os rebeldes, para que o nome de Yahweh Elohim, de Israel, o Deus de Israel, possa, para que o Deus de Israel possa tabernacular ou habitar entre eles. Olha que profecia tremenda. Agora, outra palavra na velha aliança, né, que está em Números. Abre comigo Números, capítulo 16, versículo 31. Olha que interessante. O que se refere a esse texto aqui? Números, capítulo 16, versículo do 31 a 33. É um texto interessante. Diz assim. Aqui fala sobre a rebelião de Datã, Coré e Abirão. Tá? Uma rebelião. Diz o seguinte. E veio-se passar que, quando ele tinha acabado de falar todas essas palavras, o chão dividiu-se, fendeu-se debaixo deles. E a terra abriu a sua boca e os tragou juntamente com suas casas, com todos os homens seguidores de Corá e todos os seus bens. E diz mais aqui o versículo 33. Eles e tudo o que neles pertenciam desceram vivos ao Sheol, ao âmago da terra, ao fundo da terra, porque é assim que é chamado, Sheol, né? E a terra se fechou no meio deles, e eles pereceram dentro da congregação. A terra se abriu e engoliu eles vivos para o ventre da terra, ou para o Sheol, assim se trata o texto. Esse é o texto da velha aliança. Então, esse assunto de hoje é uma introdução, amanhã eu vou dar andamento, né, nesse assunto, mas fala exatamente sobre aquilo que vai vir debaixo da terra. E amanhã eu vou estar tratando, hoje eu estou tratando o assunto biblicamente, dando base bíblica, né, vários textos bíblicos, o próprio Messias falando que todo joelho que há debaixo da terra vai se dobrar diante dele. Ou seja, a pergunta ficou, há joelhos debaixo da terra? Sim, existem. A Bíblia fala sobre isso, inclusive em Gênesis 6, ok? Que é muito interessante, né? A terra, ou as passagens debaixo da terra, ou aquilo que vem debaixo da terra, entende? E para fechar essa fala, Apocalipse, capítulo 9, olha só,
que é a quinta trombeta, diz o seguinte: o quinto malaque celestial soou a trombeta, ou shofar, e eu vi um cocache, uma estrela, né, cair dos chamarrins no Olã, na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo, ou do precipício insondável, daquilo que está debaixo da terra, foi dada a ele. E ele abriu o precipício insondável, ele abriu o abismo, ele abriu o mundo que estava debaixo da terra, e subiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, ou de um vulcão. O sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do precipício, e da fumaça saíram seres como gafanhotos, invadindo a terra. Lhe foi-lhes dado poder como de escorpiões sobre toda a terra, ok? Esse texto-chave, isso não é simbólico. Messias falou de seres ou de coisas que estão debaixo da terra. E uma dos juízos proféticos da quinta trombeta de Apocalipse fala exatamente da liberação, da abertura do portal do mundo que está debaixo da terra, ok? Essa é a minha última referência bíblica. Então, amanhã a gente volta com esse assunto, abordando esse assunto de uma forma mais científica, né? Entende? Com a história dos povos, os relatos históricos das tribos, e amanhã eu vou falar sobre isso, do Olã debaixo da terra, ok? Ou, no inglês, em Hollow Earth, ou seja, as passagens debaixo da terra, ok? Shalom, fico na